No Saber Direito desta semana, o tema é o direito jurisprudencial. Você vai conhecer as principais decisões do STF e do STJ no direito constitucional, civil, tributário, administrativo, penal e direito do consumidor. As aulas são com o professor Felipe Duque. Olá, queridos amigos do TV Justiça. Uma satisfação estar com você aqui para a gente falar na aula 2, sobre direito jurisprudencial. Nós estamos tratando aqui ao longo, dessas 5 aulas que nós ainda iremos conversar, sobre as principais decisões do STF e do STJ. Nós trataremos aqui, portanto, hoje, falaremos sobre temas de direito tributário e também de direito administrativo, como o STF e o STJ têm se posicionado nas principais decisões que impactam o nosso dia a dia. Eu me chamo Felipe Duque, sou professor e procurador da Fazenda Nacional, já trabalhei como assessor de desembargador no Tribunal de Justiça de Pernambuco e tenho mestrado também em Direito Político e Econômico, e é uma satisfação imensa estar aqui de volta nessa casa para conversar com vocês sobre temas lindos e instigantes e que, de alguma maneira, trazem à tona excelentes debates. Então, hoje, nós vamos tratar sobre direito tributário e direito administrativo. Vamos direto ao ponto, professor. Deixa de conversinha, vamos lá começar a aula. E é isso aí, pessoal. Hoje, tratando com você sobre direito tributário, a primeira coisa que eu queria trazer para você é uma situação bem hipotética. Suponha que você vai de Brasília a São Paulo, de São Paulo a Rio de Janeiro. Você está dirigindo o seu veículo automotor e, de repente, você se dá com uma barreira e nessa barreira você tem que pagar alguma coisa para que você avance o seu sinal, com o seu veículo automotor. Professor, você está me dizendo uma situação hipotética, que eu acho que isso é chamado de pedágio, Então, vamos dar nome aos bois, como a gente diz, ou seja, você passa com o seu veículo automotor por uma barreira, essa barreira diz, olha, para você trafegar nessa via, você tem que pagar um valor. Bom, professor, eu já entendi, a natureza, portanto, do pedágio, e claro, professor, a gente está tratando aqui sobre o quê? A gente está tratando aqui sobre a ADI 800, um tema, portanto, decidido pelo STF, a ADI 800. E nessa ideia, o STF se deparou com a lógica do pedágio. O Supremo teve que decidir o que é o pedágio, qual é a natureza jurídica dele. Professor, eu não estou entendendo. Pedágio, portanto, e em simples palavras, é um valor que você paga, que o condutor do veículo paga, para que ele tenha o direito de trafegar por uma via. E essa via vai ser um transporte, e, obviamente, nesse aspecto terrestre, ele vai, portanto, passar por uma estrada, ele vai passar por uma ponte, ele vai passar por um túnel, ele vai ter que pagar o pedágio. Essa quantia ela vai ser paga tanto para um órgão, como também para uma entidade da administração pública. E é muito comum que seja administrado por uma empresa privada que faz a exploração dessa via. Ou seja, a finalidade do pedágio é custear, portanto, a conservação dessa estrada, dessa via que você vai passar. Tá, professor, mas eu queria entender qual é a grande problemática disso. Porque até agora, para mim, o pedágio eu tenho que pagar e ponto final. Beleza. E essa é a ideia, Aqui a gente vai trazendo casos que chegaram ao STF e ao STJ, mas que têm uma aplicação prática. E essa é a ideia, Professor, essa questão do pedágio, por que o Supremo vai decidir natureza jurídica, Parece que é coisa de processualista, Coisa de processualista. Qual é a natureza jurídica disso? É isso ou aquilo? Professor, é só a definição se a natureza jurídica do pedágio é A, B ou C. Não tem impacto nenhum no dia a dia. E aí, queridos amigos, aí que você se engana. No caso do pedágio, definir a natureza jurídica dele, dizer o que é que ele consiste, dar nome aos bois, dizer o que ele é muito relevante para o seu bolso, inclusive, para aquele valor lá que você vai pagar ao trafegar. Professor, agora a coisa está ficando boa, Agora eu quero saber, afinal, mexer no meu bolso, eu na hora faço os cálculos, professor, eu tenho que ver se vale a pena transitar por essa via ou não, se eu vou de avião, se eu vou de transporte de veículo automotor terrestre, se eu vou de bicicleta. Essa é a ideia. E aí o que é que chegou ao Supremo? Chegou o seguinte, qual é a natureza jurídica do pedágio? A situação consistiria, numa ideia, em que a empresa que administrava ali aquela via que seria trafegar, ela falou o seguinte, olha, esse valor está muito baixo, então você passou hoje pela via, o valor era R$ 5.
você vai passar amanhã por essa via. O valor está R$10. Isso gera transtornos absurdos, né? Imagina empresas que têm caminhões que trafegam diariamente, o volume é imenso, não só uma pessoa, mas uma grande sociedade, de fato. E a questão era o seguinte, a natureza jurídica do pedágio, ela precisa ser discutida. Professor, ainda não entendi por quê. É possível que, e aí sendo bem direto, é possível que seja feito um aumento de um dia para o outro no pedágio? A partir dessa pergunta, o Supremo decidiu a natureza jurídica. Professor, ainda não entendi, tá? Mas vamos lá, fica aqui. Qual a importância da gente saber se a natureza jurídica do pedágio, ela será, né, portanto, e aí eu já estou fazendo lá a grande controvérsia. A grande controvérsia é, o pedágio, ele é um tributo, professor, ou o pedágio é uma tarifa? Professor, eu ainda não sei nem o que é tarifa, nem o que é tributo, mas eu acho que essa decisão é importante, né? Porque você está falando de algo, né, que vai impactar o meu dia a dia. E essa é a visão. Se a natureza jurídica for um tributo, queridos amigos, querida colega, você que está assistindo, chacoalhe um pouco, vá, energia um pouco. Veja, se a natureza jurídica for um tributo, o pedágio, ele não pode ser aumentado de um dia para o outro. Em simples palavras. Você não pode mudar o valor simplesmente sem obedecer os princípios tributários. Que princípio tributário, professor? Vai logo, desenrola a carretel. Veja, o princípio tributário da anterioridade, ele fala o seguinte, ele diz, olha, você, para que aumente um tributo, você, Estado, para que institua um tributo, você tem que me dar um prazo. Você tem que me dar uma carência. Isso serve para fins de segurança jurídica. Ou seja, é a antecipação, portanto, que você fale, olha, eu estou aumentando um tributo hoje, sei lá, julho de 2021, agosto, setembro, só que ele só vai valer daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, ou seja, no ano seguinte. Então, portanto, você dá um prazo para que haja um preparo para, né, que toda a sociedade ela simplesmente tenha uma previsibilidade. Esses são os princípios da anterioridade tributária, que existe, portanto, o da anterioridade anual, né? Ou seja, você aumenta um tributo ou institui o tributo hoje, ele só vale no ano que vem, no primeiro dia do exercício seguinte, e existe também o da anterioridade nonagesimal, que é de 90 dias, ou seja, você institui ou aumenta um tributo e ele só vale daqui a 90 dias. Professor, agora esse negócio está ficando sério. Porque se tiver que obedecer os princípios tributários como o da anterioridade, por exemplo, você vai ter que ter um lapso temporal. Primeiro ponto, show de bola, já entendi, massa. Agora, segundo ponto, professor, e se for uma natureza jurídica de tributo, qual é outro princípio tributário que terá que ser obedecido? Veja, esse aspecto também é interessantíssimo, porque nós não estamos acostumados a ver, né, na seara do direito privado, né, aspectos tão relevantes para fins de alteração de valores. Como assim, professor? Vamos lá, exemplo hipotético, eu e você aqui, tá? A gente está dentro de uma perspectiva de um contrato. Eu faço um contrato com você. Você aluga um imóvel e por aí vai, você está pagando R$1.000, mas acontecem coisas, né? O mercado subiu, o valor subiu, tudo subiu e por aí vai. Então, aquele valor que era R$1.000, eu bato na sua porta e falo, bicho, vai ter que ser 1.500. Não dá, é 1.500. A gente assina um contrato, eu e você, ou a gente fala até boca a boca, eu e você, e a gente muda esse valor, você já paga o valor e acabou-se. Agora, no direito tributário, para que você altere, né, muitos valores, né, por muitas vezes, você tem que fazer através de uma lei. E a lei, portanto, ela passa por uma perspectiva de que há um debate no Congresso Nacional, passa pelo Parlamento, para que a lei depois seja instituída. Então, você já verifica mais uma característica interessante, que se tiver a natureza jurídica de tributo, tem que obedecer os princípios tributários, tal qual o da anterioridade tributária, tal qual o da legalidade. Beleza, professor, então agora eu já estou entendendo que isso é muito relevante. E esse é o aspecto que eu quero trazer para você nessa ADI 800 do STF. Veja, o que é que o Supremo pôs em xeque, né?
nós tínhamos basicamente 3 correntes sobre a natureza jurídica do pedágio, né? A gente tem a corrente que entende que o pedágio ele seria uma taxa, ou seja, haveria ali uma prestação de um serviço. E, professor, você vai ter que me dizer, em breves palavras, o que danado é uma taxa, o que bexiga é uma taxa. Porque eu não sei nem diferenciar o que é um tributo, professor, quanto mais dizer o que é uma taxa. Calma, vamos lá, se acomoda aí, a gente está avançando paulatinamente nos temas. Temos espécies tributárias, tá? Quando eu falo de tributo, eu estou falando de gênero. Eu ainda tenho taxa, eu ainda tenho imposto, eu ainda tenho, portanto, outras espécies tributárias. E aí, nesse aspecto, né, quando a gente fala de taxa, nós falamos que nós temos, portanto, 2 possibilidades. Ou você está prestando um serviço público, e aí, portanto, né, passa um caminhão de lixo na sua casa, né? Aquele caminhão de lixo que passa na sua casa, ele está recolhendo o seu lixo próprio, privado, aquele que você produziu ali. Você entende que está tendo a prestação de um serviço público, ou seja, alguém está prestando um serviço para você, né, o Estado, nessa perspectiva, e aí por isso você paga uma taxa, você retribui esse valor que é pago. Quando você vai tirar uma licença para um alvará, portanto, para funcionar um estabelecimento comercial, em tese, haverá uma fiscalização dali, e nessa fiscalização você também deverá pagar uma taxa através, portanto, desse serviço que foi prestado para você, através de um poder de polícia. Então, veja, a taxa, portanto, ela pode ter, né, como um fato gerador, ou a prestação de um serviço público, ou ser, né, através do poder de polícia, de fiscalização, como essa questão, por exemplo, do alvará. E aí a gente chega na tônica, né? Professor, o que é que diziam, né, o que é que o Supremo debateu sobre essa ADI 800? Veja, trouxe à tona 3 correntes sobre o tema do pedágio. Quais seriam as 3 correntes, professor? Primeira corrente. O pedágio ele é uma taxa. O pedágio ele é uma taxa. Se o pedágio é uma taxa, ele é tributo, né? Porque a gente falou gênero, tributo, espécies, taxas, impostos e outros. Vamos lá, o que importa. Se o pedágio ele é taxa, ele obedece o princípio da legalidade, obedece à anterioridade. Naquele exemplo hipotético, se, né, a empresa que administra a via, ela quer aumentar o pedágio de 5 para 10 reais no dia seguinte, ela não pode. Vê que massa, vê que coisa interessante, velho. Veja que coisa importante você saber. Então, nessa perspectiva, professor, por que entenderiam que seria uma taxa? Primeiro ponto. Se você observar o artigo 150, inciso 5º da Constituição Federal, é quando ele fala da cobrança de pedágio. Então, o 150, ele vai dizer, né, de proteções ao contribuinte, ou seja, garantias ao contribuinte, e no inciso 5º ele fala o seguinte: sem prejuízo de outras garantias, é vedado à União, é vedado ao Estado, é vedado ao DF, é vedado ao município o quê? Estabelecer limitação ao tráfego de pessoas, ou seja, não pode os entes estabelecer uma vedação de transporte entre estados, entre municípios, por meio de tributos, e ele fala o seguinte: ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de via conservado pelo poder público. Então, ele diz assim: Estado, União, município, você não pode estabelecer tributo para que você se desloque de um município para o outro, para que você se desloque de um estado para o outro. Você não pode, por esse fato, estabelecer um tributo. Agora, a própria Constituição, ela diz, ressalvada a cobrança do pedágio. Só que, professor, eu não entendi, por que essa corrente, só lendo isso, disse que isso é uma taxa? Porque, lendo isso aí, não existe nenhum momento dizendo na Constituição Federal que é taxa. Olha só, essa primeira corrente, ela fala o seguinte: a posição topográfica, ela é muito importante. E o que é uma posição topográfica? É a posição, portanto, né, de um mapa. E nesse mapa da nossa Constituição Federal, no capítulo acima, onde está o 150, inciso 5º da Constituição Federal, ele diz o seguinte, ele fala das limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, se é limite constitucional ao poder de tributar, segundo essa interpretação, já que o pedágio estava nesse capítulo, nessa seção, seria uma taxa. Essa, portanto, seria a primeira ideia da corrente que defenderia que ela seria, portanto, o pedágio seria uma taxa. Segundo argumento, professor. O segundo argumento, queridos amigos, seria que, para essa corrente, você só poderia remunerar um serviço público através de taxa. Ou seja,
não teria outra maneira de você remunerar um serviço público que é prestado a não ser pagando uma taxa. Em outros casos, você não poderia uma tarifa, né, remunerar um serviço público. Então, essa seria a posição da primeira corrente. E essa corrente era defendida por grandes doutrinadores, tá? Grandes doutrinadores tributários. Na segunda corrente, que era a corrente que defenderia que o pedágio seria uma tarifa, ele já falava o seguinte: olha, a posição topográfica, ela é irrelevante. Ou seja, você vai interpretar a Constituição Federal por posição topográfica, isso aí não vale de nada. Em outras palavras, isso aí é balela, isso aí é conversinha, isso aí não existe. Você não pode simplesmente olhar para a Constituição Federal e falar que a posição topográfica determina a natureza jurídica do pedágio. E aí, portanto, a gente chega em outros argumentos, né? Ele fala, olha, perceba um aspecto. A tarifa, né? A tarifa é um contrato privado entre particulares. A tarifa é um regime jurídico de direito privado. Tarifa, portanto, né, ela tem a distinção também de ser chamada de preço público, né? Isso, portanto, é um regime contratual, né? Então, nesse aspecto, é completamente diferente da taxa. E eles falam, olha, você teria, né, a possibilidade do pedágio ele ser cobrado, veja, você só pode cobrar no pedágio se você utilizar a via. Ou seja, você só pode cobrar o pedágio pela utilização efetiva da via. Se você for passar pela via, você paga o pedágio. E nesse aspecto, perceba, a taxa, ela tem dois fatos geradores. A gente falou, é justamente você prestar um serviço público e você ter ali o poder de polícia. Só que no dispositivo, no artigo 77 do CTN, ele diz o seguinte, olha, o pedágio, quer dizer, desculpa, a taxa, ela tem a prestação de um serviço público efetivo ou potencial. Professor, o que é isso? Efetivo ou potencial? Em simples palavras, meus amigos, perceba, você só pagará um valor chamado de taxa por utilização efetiva quando você, de fato, usar. Então, você, por exemplo, né, vai simplesmente ter uma fiscalização e quando essa fiscalização vai na sua casa, você paga a taxa, ou seja, utilização efetiva, você utiliza aquilo ali, ponto. Girou a catraca, ponto. Agora, a utilização em potencial, que é o outro fato gerador, é prestar um serviço público efetivo ou potencial. Ele diz o seguinte, olha, mesmo que você não utilize, você deverá pagar. Mesmo que você não utilize. E aí, vamos lá, professor, me dá um exemplo claro, pô, porque eu não estou entendendo. Veja, o lixo que vai na sua porta, a coleta domiciliar de lixo, que é na sua porta, aquela que vai na sua casa, ainda que você não recolha o lixo, ainda que você não produza lixo, ela vai na sua casa. Então, por isso, você pode ter, né, o pagamento de uma taxa para remunerar um serviço individual específico pautado pela coleta domiciliar de lixo. Então, perceba, portanto, que é um serviço potencial. E aí você tem a remuneração de taxa. E a corrente fala o seguinte, olha, sabe por que o pedágio é tarifa? Porque você não pode pagar o pedágio pela utilização potencial dele. É só quando você utiliza, é só quando você, de fato, passa ali pela via. Então, portanto, né, já que você não pode pagar a taxa, o pedágio, mesmo quando você não utilize, por uma utilização potencial, o pedágio, ele é, portanto, preço público, ele é, portanto, uma tarifa. E aí, nesse aspecto, a gente vai para a terceira corrente, né? Professor, o que é, né? Tem uma terceira corrente, esse pessoal não inventa coisa não. Veja, é coisa interessante, é coisa importante, impactante no dia a dia. Você tem a primeira corrente, isso será, o pedágio será uma taxa. Segunda corrente, o pedágio será uma tarifa. E, professor, o que é que diz a terceira corrente? Porque teria uma outra coisa para ser? Aí a terceira corrente, ela fala algo que no direito é muito importante diante de uma pergunta, queridos amigos. E sabe qual é a pergunta relevante? Toda vez que você se depara com uma situação inusitada no direito, a resposta, não vou dizer ideal, mas a resposta que muitas vezes ela é algo variável é essa. Depende. Do nada, você fala assim, é isso ou aquilo? Depende. No direito, você sairá por muitas vezes com essa resposta. O depende, ele é muito utilizado. Porque, de fato, a situação, o caso concreto, ele modifica substancialmente a noção, né, a noção jurídica da coisa. Ou seja, os casos concretos, eles são muito importantes. Por isso que a gente vai discutir precedentes, por exemplo, e o STF e o STJ, por muitas vezes, se utilizam dessa palavra chamada distinguish, que traduzido seria de distinção. Ou seja, você pega um precedente que tem um impacto vinculante, que tem um impacto persuasivo e fala, olha, esse precedente ele não pode ser aplicado a essa situação. Há uma distinção. Esse caso concreto, ele é diferente. Beleza, professor. Mas o que é a terceira corrente? O que é que ela diz? Qual a importância disso? A terceira corrente, ela fala o seguinte, depende.
A natureza jurídica do pedágio, ela pode ser tanto taxa quanto pode ser tarifa. Beleza, professor, e por que ela diz que depende, né? Por que ela fala que vai depender? Ela fala o seguinte, veja, se você está indo por essa via de Brasília para São Paulo, e de Brasília para São Paulo só existe essa via, só tem esse caminho. Você não pode ir para outro lugar, você só tem essa rota. Você não tem outra via, só tem esse caminho, só tem um caminho reto, não tem como passar por uma rota alternativa, só tem um caminho. Se só existir um caminho, a natureza jurídica do pedágio é uma taxa. Professor, como assim a natureza? Isso, a natureza jurídica é uma taxa. Por quê? Porque você não tem escolha. E se, portanto, não existe uma alternativa, você está sendo compulsoriamente obrigado a pagar, será, portanto, uma taxa. Porque tributo, queridos amigos, é uma prestação pecuniária compulsória, né? Então, se é compulsório, se você não tem outra via alternativa, necessariamente, para a terceira corrente, será uma taxa. Ponto final. Não, ponto final, professor, ainda tem um depende. O depende diz que varia. Se varia, portanto, quando é que será a tarifa? E é justamente isso. A terceira corrente diz, olha, será tarifa se existem outros meios. Se existem outros meios, se você vai do ponto A ao ponto B, se você vai de Brasília a São Paulo e tem duas rotas, e aí, portanto, se há duas rotas, você, portanto, pagará o pedágio sendo uma tarifa, um preço público, porque você poderia optar por outra. Você poderia optar pela via gratuita, você escolheu essa, então essa aqui é paga, é um contrato, uma relação privada e pronto. Então, essa seria a ideia da terceira corrente. Tá bom, queridos amigos? Mas eu quero saber, professor, o que é que o STF decidiu nessa ADI 800. E o que é que o Supremo decidiu? Em síntese, queridos amigos, o Supremo falou o seguinte, olha, a natureza jurídica do pedágio é uma tarifa. Nossa, é uma tarifa, professor. E o que é que isso muda, né? Se é uma tarifa, queridos amigos, já de pronto perceba, ela não precisa obedecer às leis tributárias, os princípios tributários. Não precisa obedecer o princípio da legalidade, não precisa obedecer o princípio da anterioridade. No nosso caso, trazido eu e você, a gente entende, portanto, que se o pedágio cobrava R$ 5,00 para você passar, né, com seu veículo, hoje, amanhã, ele pode cobrar R$ 10,00. Professor, e não é tributo não é taxa? Não é taxa, é pedágio. Por quê? Vamos às razões, vamos à razão. Por que o Supremo decidiu isso? E aí, nessa ótica, o Supremo primeiro refutou, né? Falou, olha, primeira corrente, a posição topográfica, ela não é relevante, né? Ela não é relevante, ela não importa para fins de você definir a natureza jurídica. Então, não vem com essa conversinha de posição topográfica, isso aí não é relevante para título de você decidir se a natureza jurídica do pedágio é taxa ou tarifa, isso aí para mim não importa. Agora, o que importa, né, é que é uma tarifa, é um preço público, porque ele não é cobrado compulsoriamente. Como assim, professor? O que distingue uma taxa e uma tarifa de maneira essencial, o elemento essencial para o Supremo é a compulsoriedade. Isso eu falo porque há uma súmula 545 do STF que fala sobre esse tema. Ele fala que o elemento fundamental para você distinguir uma taxa de uma tarifa é a compulsoriedade. É isso que distingue. Mas, professor, se é compulsoriedade, ou seja, compulsoriedade é algo que você impõe, forçado, que não há alternativa, eu estou pensando naquela terceira corrente, que ela falava o seguinte, se não há outra alternativa, se eu vou do ponto A ao ponto B e só tem uma via, se o elemento fundamental para distinguir taxa ou tarifa é compulsoriedade e não há outra via, portanto, do ponto A ao ponto B só existe uma via, só tenho esse caminho, significa, portanto, que essa rota ela é compulsória. E se ela é compulsória, se a taxa é compulsória e a tarifa não é compulsória, não deveria ser taxa, não. Ou seja, eu estou começando a pensar aqui, por que o Supremo disse que o elemento de distinção entre uma taxa e uma tarifa é a compulsoriedade? E aí, nesse aspecto, se uma taxa, ela obriga você a pagar, você não tem outro caminho aí, é a compulsoriedade, e a tarifa não, e o Supremo disse assim, olha, vai pagar, o pedágio é uma tarifa porque não é compulsório, e se tiver só um caminho? O que é que o Supremo disse? Aí o Supremo falou, olha, não é compulsório. O pedágio não é compulsório. Mas, professor, só tem esse caminho, professor. O Supremo disse, olha,
esse caminho existe, só tem ele, mas você pode optar por outras vias. Você pode ir de avião, você pode ir de bicicleta, você pode ir a pé. Então, não há que se falar numa compulsoriedade na via pedagiada. Então, perceba, né? Por isso que é tarifa, porque também não é compulsório. Você pode optar por não ir por esse caminho. Por mais que do ponto A ao ponto B só tenha uma rota para trafegar um veículo automotor, você pode ir de bicicleta, você pode ir a pé, você pode ir de avião. Então, nesse sentido, não haveria que se falar em compulsoriedade. Logo, a tarifa, portanto, o preço público, portanto, é a natureza jurídica, né, do pedágio, beleza? Nesse aspecto, portanto, você entende a relevância disso, já que, resumindo, a gente não tem a necessidade de observância dos princípios da legalidade tributária e também da anterioridade tributária no pedágio. E nesse aspecto, para ficar mais distinto ainda, inclusive, a diferença entre uma taxa e uma tarifa, primeiro tem esse elemento, né? A prestação ela é compulsória na taxa e a prestação ela é voluntária na tarifa. Então, o pedágio seria um exemplo de tarifa. E aí, perceba, portanto, que a taxa ela pertence à espécie, né, o gênero, melhor dizendo, tributo, e a tarifa, o preço público, ela é o regime jurídico de direito privado. Naquele tema, naquela distinção que eu falei com você sobre esse aspecto, de olha, eu faço um contrato contigo, aumento de R$1.000 para R$1.500. Pronto. Isso aí, entre eu e você, é um regime contratual de direito privado. A taxa ou tarifa, ela também é um regime, a tarifa ou preço público, ela também é um regime jurídico de direito privado. A taxa não. A taxa é um regime jurídico de direito público, beleza? E esse aspecto, ele é muito importante. Logo, a taxa, ela tem que obedecer os princípios tributários, a tarifa ou preço público não precisa obedecer os princípios tributários. Beleza? Pessoal, nesse aspecto, portanto, nós tratamos, né, desse assunto relevantíssimo que se refere à questão do pedágio. Agora eu quero tratar de outro tema muito interessante com você, que foi trazido pelo STF na ADI 2390, ADI 2386, ADI 2397, enfim, várias ADIs, né? Essas três, portanto, refletem o tema, que é o seguinte questionamento, né? Vamos lá. Imagina que você, né, é sócio de uma empresa, tá? Sócio de uma empresa. E você, como sócio de uma empresa, né, começa a ter, né, uma ação de cobrança de tributos, né, contra essa empresa. Há uma prática, em tese, né, de uma dissolução irregular, você fecha a empresa, não avisa a Receita Federal, você não avisa que fechou a empresa. E nesse aspecto, tem uma súmula do STJ, súmula 430 e súmula 435 do STJ, que dizem que quando você, né, fecha um estabelecimento comercial, basicamente, né, sem avisar, né, o sócio-gerente da empresa, ele responde por dívidas tributárias e também não tributárias. Então, eventualmente, praticado esse ato ilícito, é possível que um sócio ele responda por uma dívida da empresa. Mas vamos ao questionamento. O questionamento é o seguinte, né? Nessa situação hipotética, o sócio que praticou, né, esse ato ilícito, né, fechou a empresa sem comunicar à Receita Federal, ele foi redirecionado. Passou a responder pela dívida da pessoa jurídica. Tá, mas o que aconteceu? Aconteceu que a empresa, né, a Receita Federal, ela solicitou, né, dos bancos informações bancárias sobre a empresa, sobre o sócio. Ela queria saber movimentações financeiras, né? E nesse aspecto, um grande questionamento chegou ao Supremo. Olha, é possível que a Receita Federal, é possível que a administração fazendária, ela tenha acesso a dados de movimentações bancárias sem autorização judicial? Será que é possível? Ou é necessário que se peça uma autorização do juiz, para o juiz deferindo, falando agora você pode ter acesso, aí sim a administração fazendária pode pedir aos bancos. Esse tema é sensacional, é incrível, porque ele tem uma abordagem prática impressionante, né? Ele tem a abordagem prática do dia a dia da autuação fazendária, também de investigação, também de fiscalização. E esse tema chegou ao STF. Esse tema não é novo, é um tema que sempre teve intenso debate na doutrina e na jurisprudência, e traz à tona algo muito instigante, né, que é justamente sobre também o direito à privacidade que nós tratamos, né, e se existe, portanto, essa intimidade no sigilo dos dados. Porque se a gente observar de um aspecto puro e simples, né, a gente sabe que existem alguns atos que necessitam da reserva de jurisdição. O que significa isso, professor? Dados privados precisam de autorização judicial. Se alguém quer fazer uma interceptação telefônica
uma interceptação telefônica, portanto, escutar uma conversa sem que a pessoa saiba, por exemplo, há uma necessidade de que seja solicitado uma autorização judicial. Isso é chamado, né, de cláusula de reserva de jurisdição. Alguns atos, portanto, para que você tenha acesso, seja a administração fazendária, por exemplo, você precisa ter, portanto, a autorização, o deferimento em um magistrado. E nesse aspecto, portanto, que eu trouxe a vocês, a ideia era porque existe, melhor dizendo, um artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001. E esse artigo 6º, ele fala basicamente dessa possibilidade de acesso aos dados, a movimentações bancárias, pela administração fazendária, por União, Estado, DF, município, de dados de movimentações financeiras, sem que se peça a autorização do juiz. E aí, portanto, o tema trouxe à tona uma tônica muito interessante, que era o artigo 5º, inciso 10, e o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. E por mais que a Constituição Federal ela não fale de sigilo bancário, ela fala que é inviolável a intimidade, a vida privada. Ela fala que é inviolável o sigilo da correspondência, da comunicação telegráfica, como ela fala. E ela fala, salvo por último caso, em ordem judicial. Então, perceba, a gente tem aqui, né, uma necessidade de saber. O sigilo bancário, ele precisa de autorização judicial. E aí eu vou falar para você um aspecto interessante, tá? Um aspecto muito importante para que você não confunda esse julgamento. Queridos amigos, em regra, há necessidade de autorização judicial para ter acesso a dados bancários, tá? E eu falei em regra, porque, professor, se o senhor está falando que é em regra, é porque tem exceção. E eu quero saber a exceção, né? A gente tem que tratar, né, dos temas que envolvem, né? E tudo no direito parece que tem regra e também tem exceção. É terrível esse negócio de em regra porque tem exceção. Então, é difícil nesse aspecto e eu quero tratar com você para que você compreenda por que existem exceções e qual é essa exceção. Porque para que você tenha acesso a dados bancários de alguém, em regra, há necessidade de autorização judicial. Agora, nesse caso, tratando sobre a administração fazendária, fica atento. O que aconteceu nessa DI 2390, as razões de decidir, que é o que a gente vai conversar agora. Bom, o que o Supremo falou, tá? Em síntese, eu estou colocando aqui em voga, eu estou colocando aqui em debate, eu estou colocando aqui em atrito dois direitos. Eu tenho também o direito à intimidade, à vida privada, à inviolabilidade dos seus dados, e eu tenho, por outro lado, né, o direito à fiscalização, o direito a amplo acesso de dados que a administração fazendária possui. Isso está lá no 197 do CTN. Isso também tem a concepção, né, no próprio dispositivo constitucional, em que ele dá amplos poderes à administração fazendária para que haja fiscalização efetiva. Ponto. Agora, professor, é possível que a Receita Federal, ela sem autorização judicial, ela tenha acesso a esses dados? Resposta: sim. Foi essa a resposta que o Supremo deu. É possível, sim. Mas, professor, veja a interpretação, como foi fantástica do Supremo, uma interpretação belíssima. Assim, do aspecto de vista, às vezes parece até um eufemismo, mas não é. Veja, o Supremo disse o seguinte, né? O que é que a Constituição Federal, ela veda? Ela veda que você quebre o sigilo bancário, que você quebre o sigilo de dados, que você tenha acesso, portanto, a informações privadas, né? Senão você precisa de autorização judicial, ou seja, quebrar. Prestou atenção? A palavra é quebrar. Beleza, professor, você não pode quebrar dados, você não pode quebrar o acesso telefônico sem que haja autorização judicial. Isso eu entendi. Mas, professor, quando a Receita Federal ela tem acesso a esses dados bancários, financeiros, ela não está quebrando os dados, não? Porque a Constituição Federal fala em quebra dos dados. E ela está tendo acesso a esses dados. Ela não está quebrando, e aí o Supremo falou, não. Não significa uma quebra. O que acontece, nesse caso, é uma mera transferência de dados. Professor, quebra de dados é igual a transferência de dados, professor. É a mesma coisa. Isso é um eufemismo, isso é falar, né? O caba morreu, não, passou dessa para pior. É a mesma coisa. Eu aprendi isso em língua portuguesa, professor. Não, o Supremo não decidiu isso.
A quebra de dados, ela é diferente da transferência de dados. Professor, dê nome aos bois, seja direto para mim, me diga a diferença disso, porque agora eu estou encucado, agora eu não sei mais. Veja, a quebra de dados, queridos amigos, seria se a Receita Federal, ao ter acesso a essa informação, ela vaza para terceiros. Então, a Receita Federal está ali fazendo investigação, está dentro de um processo. Se ela tem acesso a esses dados e esses dados são vazados a terceiros, à mídia, a outros que não possuem essa autorização, essa prerrogativa de administração fazendária, isso é quebra. E o que é transferência, professor? A transferência é o acesso pela Receita Federal, é a transferência dos dados bancários para a Receita. E quando esses dados são transferidos, o Supremo falou, o ministro Dias Toffoli falou, olha, não há uma quebra, há uma mera transferência, porque essa informação ela não é disponível para terceiros. Essa informação permanece em sigilo. O mesmo sigilo que a Constituição Federal disse, em que, via de regra, há sigilo. Você só pode quebrar o sigilo por autorização judicial. Mas você já aprendeu. Esse acesso de dados da Receita Federal não significa quebra. Ela apenas está tendo acesso aos dados. Quebra seria se ela vazasse para terceiros. Professor, falando assim até fica fácil, né? Você está falando de um tema, eu entendi que quebra de dados é diferente de transferência de dados, mas eu não acredito que os ministros falaram de maneira assim, né, tão clara quanto o senhor está querendo dizer em quebra e transferência e não teve outros fundamentos. Não é possível. A gente está falando aqui de razão de decidir, de fundamentação, e o senhor vem dizendo que ele diferenciou quebra e transferência de dados. É justamente isso, queridos amigos. Além dessa distinção, e você já está muito esperto, minha amiga, você está muito esperta, você já está vendo a importância da gente saber os fundamentos, as razões, se aprofundar, sabe? É incrível como é interessante sair do raso, é interessante você falar assim, não, eu quero mergulhar, eu quero tirar, né, a mão do nariz e ficar um tempo lá embaixo, eu quero ter um pouco mais de densidade normativa, eu quero saber as razões, os fundamentos. E essa ideia, né? E é belíssimo isso, esse interesse, essa chama que você tem por conhecimento, e é isso que eu vou instigar aqui. É isso que eu vou instigar. O Supremo, nesse mesmo julgamento, ele falou algo fantástico, algo sublime, algo que no campo do direito tributário modifica a forma de ver o tributo. Professor, falando assim, parece que é uma coisa sensacional. É sensacional, é muito sensacional. Veja, a ideia de você perceber que o tributo ele sempre foi imposto como algo de dominação. Como assim, professor? Veja cá, venha cá. Como a gente diz, né, no interior, venha cá, veja cá, veja só. Seguinte, tá? Como assim o tributo sempre foi dominação? Professor, quando Roma dominava os povos antigos, ele colocava a imposição de outro povo pagar um tributo como forma de dominação. Diz, né, o livro que eu li, enfim, não vou citar o autor agora, mas nessa perspectiva ele falava, olha, Roma não altera o governante, a tradição, a cultura, não altera nada. Ela fala só o seguinte, olha, paga o tributo para mim, eu te dominei, e aí, como forma de impor essa dominação, você paga um tributo. E aí, portanto, a relação jurídico-tributária, ela sempre foi vista, né, quando a gente pensa num tributo que impõe coercitivamente, o tributo é uma prestação pecuniária compulsória, artigo 3º do Código Tributário Nacional. Mas, professor, como é que o senhor está dizendo que mudou, né, a relação jurídico-tributária, essa decisão do Supremo? O que é que ele falou? Ele só falou que quebra não é quando vaza e transferência é quando não vaza. A Receita não vaza os dados e, portanto, pode ter acesso. Mas, além disso, o voto do ministro Dias Toffoli, o ministro Gilmar Mendes já falou sobre isso, ele falou o seguinte, olha, a gente não pode falar na relação jurídico-tributária apenas como uma imposição devido a uma força coercitiva, algo que quando a gente fala, né, parece que é algo sempre autoritário, algo que impõe coercitivamente. E como o Pontes de Miranda falava, o que aconteceu foi um giro epistemológico. Sabe o que é isso? É você misturar a coisa assim, mudar a natureza jurídica da coisa. É você pegar alguma coisa e virar do avesso. Então o tributo, ele virou do avesso. Se ele tinha essa função de dominação, ele virou do avesso. Você trocou aí, você misturou, você mudou na essência da coisa, você transformou prata em ouro. Ou seja, professor, o que é que mudou? Vai de logo. Veja, o que é que existe no fundo é que hoje o Supremo Tribunal Federal, ele entende que existe um dever fundamental de pagar tributos. Foi isso que foi preenchido no voto. Bom, eu não vi tanto impacto assim.
Professor, o senhor falou com tanta vontade que eu achei que era uma coisa massa, coisa que mudava tudo, uma coisa que pipocava e saía flores e... Bicho, mudou muita coisa com isso. Vai por mim. Sabe por quê? Porque até o professor Kassal Tanabás, que ele tem uma tese de doutorado falando sobre esse tema, ele diz que se fala muito em todas as constituições pós-Segunda Guerra Mundial de direitos. Fala-se muito nisso, direitos. Você tem direito disso, daquilo, e direitos e direitos e direitos. Mas as constituições, né, de todos os países, eles tiveram pouca participação em uma palavra, chamada deveres. Não se fala mais em deveres. Não temos deveres. Quem fala isso não sou eu. Quem fala isso é o professor Kassal Tanabás. E, de alguma maneira, trazer à tona algo que você paga um tributo, não simplesmente pela dominação, pela imposição coercitiva, mas quando você vai em Washington, D.C., lá no prédio da Receita Federal de Washington, eu não fui, tem uma frase lá, que eu já vi essa foto, mostrando que, basicamente, o tributo ele é pago, é o preço que se paga para viver numa sociedade civilmente organizada. É justamente isso que ele fala. Ou seja, o dever fundamental de pagar tributos, que o Supremo disse que existe, agora no direito tributário, ele trouxe isso. Ele falou, olha, você paga tributo não é porque é uma imposição, é porque é um dever fundamental. Professor, eu não entendi ainda. É algo que em mim não traz uma grande... Enfim, né, eu não estou fazendo o link da coisa. Eu vou fazer o link com a Constituição Federal. Vou te dizer o que é que o Supremo decidiu nesse julgamento. O Supremo falou que existe um dever fundamental de pagar tributos, porque ele falou o seguinte, olha, você poderia ser um Wilson, e aí fazendo uma menção aqui, sabe aquele filme, né, que o cara fica numa ilha, e o cara tá lá e cria um Wilson, pronto, o cara vive sozinho, mas você não é o Wilson, você vive em sociedade. E se você vive em sociedade, você, portanto, convive com outras pessoas, você também tem deveres sociais, né? Deveres, portanto, de contribuir com essa sociedade civilmente organizada. E aí, portanto, o fato da Constituição Federal da República Federativa do Brasil está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que existe o princípio da dignidade da pessoa humana. Todo mundo tem direito a ter uma vida digna, não somente viver, mas viver com dignidade. E nessa percepção, se o artigo 3º, inciso 1º da Constituição Federal, fala que é um objetivo da Constituição, né, nossa, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Perceba, livre, justa e solidária. Esse fato, portanto, de desejar, de alcançar essa solidariedade social, faz com que exista no país o dever fundamental de pagar tributos. Você, portanto, pagará tributos para a manutenção do Estado, da máquina pública, mas também para que haja essa prestação de serviço público. Você paga tributos para que haja o funcionamento de um SUS, você paga tributos para que haja, portanto, esse alcance dessa solidariedade social. Foi com base nisso, portanto, que o Supremo entendeu que há um dever fundamental de pagar tributos. Aí, professor, o senhor disse que era algo fantástico, o senhor disse que era algo sublime, algo lindo, espetacular, eu não estou entendendo. Veja, não é possível, você entendeu, vem aqui comigo de novo. Dever fundamental de pagar tributos muda a concepção da relação jurídico-tributária. Ele diz, portanto, que agora você paga tributos não simplesmente porque você praticou um fato gerador e você deve pagar, mas sim porque você tem uma capacidade contributiva. E ela deve ser tal qual, né, em que reflita, portanto, esse dever de cumprir a solidariedade social. E eu trago isso, portanto, né, que foi trazido na ADI 2390, e outros aspectos interessantes foi que o Supremo também, outros fundamentos, ele falou isso, olha, o sigilo bancário, ele não é absoluto, foi outro fundamento interessante, ou seja, o sigilo bancário, ele deve ceder, né, ele deve perder força, portanto, quando haja, né, transferências bancárias que indiquem ilicitudes, e nessa ideia, portanto, nós temos que ter mecanismos que sejam efetivos para combater a sonegação social. Isso, portanto, foi decidido na ADI 2390, na ADI 2386, 2397, e aí, portanto, a gente tem essa tônica, né, ou seja, é possível que a Receita Federal ela tenha acesso a dados bancários, ainda que não haja autorização judicial. Nesse aspecto, portanto, nós concluímos essas duas análises muito interessantes, seja sobre o pedágio e seja também sobre a questão da taxa, do preço público ser
o pedágio ser um preço público. Ou seja, resumindo, você viu que eu me compliquei. A gente tem, portanto, o pedágio sendo um preço público ou uma tarifa, e a gente tem, portanto, a desnecessidade de autorização judicial para que a Receita Federal tenha acesso a dados bancários. Nesse sentido, agora, vamos testar nossos conhecimentos, tratando no quiz, né, sobre duas questões interessantes que a gente tratou aqui na aula de hoje. Eu te convido aqui para testar seus conhecimentos. Vem cá. Sobre o acesso às informações pessoais requisitadas pela Fazenda Pública, responda. Letra A. A Fazenda Pública ela pode ter acesso a informações privadas, como imposto de renda, desde que solicite ao Poder Judiciário. Letra B. A Fazenda Pública pode ter acesso a informações privadas, como imposto de renda, desde que solicite ao Poder Judiciário e tenha sido solicitada originalmente pelo Ministério Público. Letra C. A Fazenda Pública pode ter acesso a informações e elas podem ser divulgadas para qualquer pessoa. Letra D. É possível que o fisco requisite das instituições financeiras informações bancárias sobre os contribuintes sem intervenção do Poder Judiciário. Bom, nesse sentido, você já viu, as 4 alternativas, elas provocam aquilo que a gente acabou de estudar e, de alguma maneira, você perceberá. A letra A, ela vai trazer a tônica da necessidade da intervenção judicial. Isso é completamente falso, pelo que a gente viu. A letra B, ela traz a visão da necessidade de que a Receita você pode, mas desde que o Ministério Público peça. Isso também está incorreto, nós vimos isso. E a letra C, ela vai tentar, portanto, trazer a ideia, né, de que é necessário também, que não é necessário uma intervenção judicial, mas que pode ser divulgado para qualquer pessoa. E isso é justamente o que eu falei, quebra não é transferência. Se for divulgado para qualquer pessoa esse acesso à informação, isso é uma quebra. A Receita Federal não pode fazer isso. E nesse aspecto, portanto, a letra A, letra B e a letra C, elas estão erradas. E a letra D, portanto, corretíssima, porque fala da desnecessidade de autorização judicial. Vamos para a próxima questão? Sobre a natureza jurídica do pedágio, responda. 1. Letra A, trata-se de taxa. Letra B, trata-se de tributo. Letra C, trata-se de imposto. Letra D, trata-se de tarifa. Bom, esse tema ele traz à tona aquilo que a gente conversou, né? Qual a natureza jurídica do pedágio? E qual a importância prática da natureza jurídica do pedágio? Nós já vimos. Se a gente tem a ideia do pedágio como uma taxa ou como um tributo gênero, nós temos a perspectiva da necessidade de observar os princípios e as leis tributárias. Então, se você quiser aumentar um tributo de R$ 5,00 para R$ 10,00, você não pode fazer isso de hoje para amanhã. É necessário que haja um debate, muito provável no Congresso Nacional, em que você vai ter a discussão dessa majoração através de uma lei. Claro que há exceções do direito tributário, em que você pode aumentar por decreto. Estou falando da maioria dos tributos. E nesse aspecto, portanto, a taxa, o acréscimo dela deveria ser por lei. E perceba, esse aspecto é muito interessante. O que é que nós temos nos dispositivos? Nós temos a natureza jurídica é uma taxa, e o que foi que a gente viu? A natureza jurídica não é uma taxa. Por que não é uma taxa? Porque o Supremo entendeu que a natureza jurídica do pedágio, ela não é uma taxa. Porque o que diferencia uma taxa de uma tarifa é a compulsoriedade. E não há compulsoriedade, mesmo quando você tem apenas uma via para trafegar. Porque é possível que a pessoa opte por não utilizar essa via. Você pode fazer, portanto, o caminho de avião, de bicicleta ou a pé. Não existe uma obrigatoriedade que você utilize essa via e tenha necessariamente que pagar o pedágio. Se assim fosse, haveria, portanto, a característica de ser uma taxa, por ser compulsória. Mas assim não é, decidiu o STF. Logo, portanto, a alternativa A, quando ela vai falar que trata-se de uma taxa, ela está incorreta. Não é uma taxa. A alternativa, portanto, está incorreta. Na letra B, nós temos que trata-se de tributo. E aqui, portanto, perceba uma grande pegadinha, porque o tributo ele é o gênero. Nós falamos que as espécies tributárias, elas compõem, por exemplo, os impostos,
compõem as taxas, nós temos contribuições de melhoria, nós temos empréstimo compulsório e contribuições especiais. E nesse sentido, portanto, nós temos 5 espécies tributárias reconhecidas pelo Supremo. Quando a questão fala trata-se de tributo, ela está querendo, portanto, te confundir, né? Porque a letra A fala trata-se de taxa. Se a letra A estivesse correta, a letra B também estaria correta. Porque gênero, tributo, espécie, taxa. Então, a letra B está incorreta. E a letra C, ela fala trata-se de imposto. Veja, quando ela fala trata-se de imposto, a mesma coisa se repete, porque o gênero é tributo, espécie, taxa, espécie, imposto. Se a alternativa C estivesse correta, a alternativa B também estaria correta. Logo, portanto, você percebe, né, a possibilidade de eliminação das alternativas, a letra C também está incorreta. E, portanto, a letra D, a alternativa correta, ela fala que trata-se de uma tarifa. E aí, portanto, é o gabarito da nossa questão. Beleza? Bom, nós tratamos aqui hoje, né, sobre julgados de direito tributário, também que envolvem direito administrativo, e muito relevante, né, temas que envolvem a requisição, né, o acesso de informações bancárias pela Receita Federal, e o Supremo Tribunal Federal decidiu, olha, é possível que você tenha acesso a dados bancários da Receita Federal, porque isso é uma transferência de dados. Isso não é uma quebra, porque se fosse quebra, você teria o acesso de pessoas estranhas, o acesso de terceiros. E esse aspecto foi decidido, portanto, seja porque, né, o direito ao sigilo bancário ele não é absoluto, seja porque você viu que houve, né, um giro epistemológico na concepção de tributo. Tributo, portanto, não é apenas um meio coercitivo, né, é uma necessidade, portanto, de conferir um dever fundamental de pagar tributos. Paga-se tributo para viver numa sociedade, né, civilmente organizada, como tem na fachada, né, do prédio de Washington da Receita Federal, ou, melhor dizendo, também pelo dever de solidariedade social previsto no artigo 3º, inciso 1º da Constituição Federal. E, além disso, você percebeu também que o pedágio possui natureza jurídica de tarifa, possui natureza jurídica de preço público, porque não é compulsório, você pode ter outras vias. E, nesse sentido, o caso prático é que é possível que você aumente o valor do pedágio sem que você tenha que obedecer às leis tributárias. Beleza? Queria agradecer a sua participação, por estar aqui conosco nessa aula número 2. Te convido a participar da nossa próxima aula e, de alguma maneira, né, queria te identificar, né, te estimular realmente a estar nesse processo, né, de aperfeiçoamento. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é algo que vai consumindo você física e emocionalmente, mas passar por esse processo é algo que sempre vale a pena, é algo que sempre, eu nunca vi, né, quem começa a estudar, quem começa a se aperfeiçoar, se arrepender disso. Então, de alguma maneira, eu deixo aqui, te convido a não desistir tão facilmente, né? Ainda que hoje esteja difícil, amanhã você retoma os estudos e, de alguma maneira, né, isso vai te satisfazendo por si só, o fato de você absorver conhecimento e ver a aplicação prática disso vai te dando mais substância a continuar, você vai sentindo que você está no caminho e você, assim, não se entregue, porque, naturalmente, você vai chegar lá onde você quiser. Um grande abraço, muito obrigado pela participação, a gente se vê na nossa próxima aula, um grande abraço. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.